Olá, olá, boa tarde pessoal. Tô aqui ao vivo hoje, dia 24 de abril, sexta-feira, meio-dia e 32, depois dessa notícia aí bombástica aí da saída do ministro Sérgio Moro. Quem está chegando aqui agora, eu tinha uma live aqui marcada para hoje, para falar sobre o impacto do coronavírus na vida das pessoas, na Zona Oeste do Rio, mas a gente está mudando aqui um pouco o tema. Eu acho que a gente tem que se adaptar à realidade, e aqui a realidade é muito triste, né? Sem dúvida nenhuma, o Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro agora, né? Sérgio Moro, uma referência no combate à corrupção no Brasil, uma referência no combate à corrupção, acho que no mundo todo, desde todo o seu trabalho na Lava Jato, foi justamente convidado para ser ministro, apesar das críticas que sofreu, mostrou hoje que os seus valores, os seus princípios como ministro estavam mantidos, né, desde a sua operação. Né, porque hoje ele deixou claro que ele não aceitava e não aceita a intervenção política na sua atuação no enfrentamento à corrupção no Brasil. Né. Qualquer interferência e tudo que aconteceu nesses últimos meses e que se deixou ainda mais claro nessa última semana com relação à influência política, principalmente, mas não só, mas principalmente na função da Polícia Federal, foi o motivo da sua saída, como ele se manifestou agora na entrevista coletiva. Quem não pôde assistir, foi uma entrevista muito serena, como ele é de costume, mas muito dura no conteúdo, muito dura naquilo que ele falou e colocou como principais motivos da sua saída. Uma interferência direta que o presidente da República gostaria de indicar alguém, segundo o Sérgio Moro, que para a direção geral da Polícia Federal, alguém que tivesse contato direto com o presidente da República, alguém que pudesse, nesse momento, estar passando informações. Claro que o nível de detalhes das informações não dá para saber, mas que ele pudesse estar passando informações ali para o presidente da República. Eu estou aqui ao vivo com várias pessoas, mas vou convidar aqui para participar comigo, entender qual é o ponto de vista dele, repercussão. Meu amigo, colega Alexandre Freitas, deputado estadual, que está aqui agora com a gente. Cadê o Alexandre Freitas? Aqui. Entrando aqui ao vivo. E quem mais estiver aqui, que quiser dar sua opinião, a gente vai convidando aos pouquinhos. Alexandre, seja bem-vindo. Eu imagino que, assim como eu, você também está bastante impactado por essa decisão do ministro, mas mais do que pela decisão do ministro, mas pelo que aconteceu nas últimas semanas e agora que culminou com a saída do ministro Sérgio Moro. Bom dia a todos. Realmente é um dia muito triste para o nosso país. O ministro que vinha fazendo um trabalho extraordinário junto ao Ministério da Justiça, privilegiando sempre as instituições sob seu comando, ele sai do governo de uma forma muito lamentável e com denúncias bastante contundentes que beiram, inclusive, ao crime de responsabilidade. É inaceitável, e ele pontuou muito bem isso, em outros governos extremamente corruptos, a Polícia Federal ela nunca se sujeitou a interferências políticas. Quando tentaram, não conseguiram, porque a própria instituição rechaçou esse tipo de interferência. E ele sai fazendo acusações muito sérias. É inaceitável que um presidente da República diga expressamente que precisa ter o telefone de determinado superintendente ou do diretor-geral, seja lá quem for, e ter acessos a peças de informação, a inquéritos policiais. É o tipo de atuação que não cabe mais no Brasil democrático, em que a gente privilegia o Estado de Direito, a impessoalidade dentro da administração pública. Minha filha aqui tá querendo participar da live. Tudo bem? Um pouquinho de alegria aí nesse momento duro para o Brasil. Né? Calma aí, meu amor. Então, é uma situação extremamente lamentável e com acusações muito sérias. Acende, sim, o sinal amarelo. Se a gente estudar... O problema do brasileiro é que ele, às vezes, não conhece a própria história. Se a gente começar a estudar determinados eventos que levaram às degradações institucionais e como que a gente chegou em determinadas realidades, seja em 1930, seja em 1968,
é algo que realmente tem que chamar atenção. A gente não pode aceitar esse tipo de atuação. O poder ele tem que ser fracionado, ele não pode ser concentrado numa única pessoa e muito menos as instituições podem ter a sua finalidade desvirtuadas para atender interesses políticos. É um dia muito triste para o Brasil. Eu acho que a gente que estava indo para um caminho de melhora, esse caminho se fecha, os indicativos não são nada bons e, enfim, é só lamentar mesmo, porque é algo muito triste. E o que tudo indica é que esse tipo de atuação, esse tipo de reflexo vai acabar se reverberando em outro ministério técnico também, que estava fazendo bom trabalho, mas aos poucos vem sendo dilapidado, vem sendo desmoralizado por conta de atuação irresponsável do presidente. Eu estou falando do Ministério da Economia, tá, para ser bem claro. É o Ministério da Economia. Alexandre, eu ontem estava conversando lá na Câmara, né, com um deputado muito ligado ao governo. Não vou aqui citar o nome, porque o cara é bacana e que não quero expô-lo. E eu falei para ele, eu fiquei triste porque ontem teve a ameaça da saída do Sérgio Moro, e eu falei, poxa, ainda bem que ele não saiu, né? Foi minha fala ontem, e eu comentei com ele, eu fico triste que algumas pessoas estavam torcendo para que ele saísse, porque eu quero mais é que o governo dê certo, eu queria que o governo dê certo, o Novo sempre atuou de forma independente, mas favorável às atuações do Ministério da Economia, Infraestrutura, né, Ministério da Minas e Energia, próprio Sérgio Moro, porque a gente acreditava que se o governo der certo, o Brasil daria certo. O problema é que os últimos acontecimentos fazem com que a gente cada vez mais, mesmo nós, que apesar de independentes, torcemos e trabalhávamos para que o Brasil desse certo, a gente fica cada vez mais descrente que isso vai acontecer, né? Todas essas últimas atuações, que culminou agora com a saída do Sérgio Moro, elas mostram que a gente talvez esteja num caminho sem volta, né? E aí é o que muita gente está falando aqui. Poxa, o governo acabou, não tem mais jeito, agora tem que ser o Mourão, tem que ter impeachment e tudo mais. Eu não sou ainda tão radical a esse ponto de querer ou de torcer para que tenha um impeachment, mas eu começo a ficar sem argumentos, até sem motivação, para não querer que as coisas aconteçam, né? Porque você está vendo realmente que a situação está se degringolando, né? Está cada vez mais indo para uma situação sem volta, um caminho sem volta. Sem dúvida, e é lamentável, porque a gente via que algumas medidas corretas vinham sendo tomadas, outras ao meio que aos trancos e barrancos, mas a gente estava direcionado no caminho certo. Quando a gente vê o presidente dialogando de forma não muito republicana com o Centrão, trazendo já alguns elementos de negociatas que não cabem mais no Brasil e revertendo tudo aquilo que foi prometido durante a campanha, né? Porque quem votou no Bolsonaro votou com base em determinado norte, ou seja, não ter esse tipo de negociata, não se sujeitar àquela comercialização de cargos e privilégios, garantir a independência, o combate à corrupção, e a gente vai assistindo que isso tudo vai indo por água abaixo. Eu acabei de resgatar um Twitter do Eduardo Bolsonaro, de 2016, em que ele citava Lula, Dilma, sobre a interferência no Ministério da Justiça para interferir na Polícia Federal, e lá ele dizia, em breve vai vir a prisão. Ou seja, era caso de prisão em 2016, vem um presidente interferindo na Polícia Federal e no Ministério da Justiça, mas em 2020 não é. A gente precisa ter coerência. Eu acho que está faltando coerência, os indicativos são lamentáveis e é bastante preocupante o atual momento que a gente está se encontrando. E você alguém aqui tocou num ponto, foi você, sobre a questão do Guedes, né? Que o governo agora anunciou, através do nosso novo ministro, o Braga Neto, a questão desse plano pró-Brasil, até agora não sei qual é o jogo de palavras, que é um plano desenvolvimentista, é um plano de investimento público em massa,
e não tinha participação do Ministério da Economia, né? Primeiro, que, na minha opinião, é um plano ruim, mas mais que isso, o fato disso não estar em consonância, né, em acordo, nem a presença do Ministério da Economia, que deveria tocar a pauta econômica, mostra que todo aquele discurso de ministérios com autonomia, ministérios técnicos, estão sendo colocados por água abaixo agora nesse momento. Né? Com certeza. E quando você olha a história do país, a gente vê que esses planos desenvolvimentistas, eles acabam resultando numa conta tardia, mas uma conta dura. A gente não chegou na hiperinflação à toa. Isso foi obra também dos militares, porque eles quiseram desenvolver o país. E quando você tenta desenvolver de forma irresponsável fiscalmente, você cria inflação, você cria descontrole fiscal e fica insustentável a situação econômica do Brasil. E militar não é economista. Ele pode querer ser bons executores em determinadas coisas, mas se você colocar na mão de um militar que não tem expertise econômica, que não sabe tirar dinheiro dos lugares certos, você vai ter uma conta muito pesada para a população brasileira lá na frente. E é preocupante que não exista a participação da equipe técnica do Ministério da Economia, que é o ministério com a maior capacidade para conseguir elaborar um plano dessa monta, né? E aí vai dizer que o Paulo Guedes é liberal demais, por isso ele não foi chamado? É de uma ignorância. É a mesma coisa que você querer mexer no coronavírus e não chamar um médico para opinar, pô. É um negócio que não faz sentido. Tá muito preocupante, cara. Eu tô bastante receoso com o que vem acontecendo. Não, até porque, Alexandre, falar que o Paulo Guedes é liberal demais num governo que se disse liberal desde o princípio é dizer que é completamente contraditório, né? Porque o Bolsonaro se elegeu dizendo ser liberal, ou pelo menos na economia, comprando essa agenda liberal, né? Então não dá para você criticar agora ser liberal demais. Pode-se até ter críticas, que eu até entendo, sobre a condução da política econômica no dia a dia, ali na... Tudo bem, críticas são razoáveis. Mas não a visão liberal. Agora, voltando aqui, a questão do Moro, que eu acho que é o tema hoje mais importante, Alexandre, como é que você vê? O pessoal está falando aqui, e agora? Faz o quê? Qual a sua opinião? Qual seria agora a saída para o Brasil? Ou até, inclusive, o que você esperaria como filiado do Novo, eleitor do Novo? O que você esperaria até na nossa bancada federal de atuação agora, nesse momento? Eita, vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que saber quem é que será o novo nome, né? A gente precisa ficar apreensivo. A indicação de possível desejo de cometer crimes de responsabilidade, ela ficou bem clara. Isso o parlamento vai ter obrigação de fiscalizar de muito perto. Conhecendo a Polícia Federal da forma que eu conheço, eu sei que vai haver muita resistência se o governo tentar interferir politicamente dentro da instituição. Obviamente que você vai ter policiais e delegados federais que vão achar tudo bem, mas eu tenho certeza que a imensa maioria vai se rebelar, então eu acho que não vai se sustentar esse tipo de ação, e até eu torço, né? Eu espero que não se sustente. Da bancada do Novo eu espero um maior afinco nas nossas atribuições enquanto parlamentares de fiscal do Executivo. Eu acho que mais do que nunca o olho tem que estar aberto para isso, para fiscalização dos atos do Executivo, se eles estão sendo tomados de forma republicana e para o interesse da população, e não para o interesse próprio de perpetuação no poder de um grupo político, que infelizmente o PT utilizou a corrupção para tentar se manter politicamente de forma eterna. Se a gente começar a descambar, não pela corrupção, mas pelo uso da força e das instituições de forma coercitiva para essa manutenção no poder, é algo bastante preocupante. E eu, sinceramente, conhecendo a história do nosso país, que não é nada boa, eu não duvidaria muita coisa, não. Entendi. Alexandre, vou te agradecer aqui a participação.
Vou estar aqui daqui a pouquinho com mais um convidado aqui para falar sobre esse momento. E vamos continuar trabalhando, você aí no Rio de Janeiro, fiscalizando. Inclusive, tem aí um papel também muito importante, né, na condução aí da fiscalização do governo estadual, principalmente nesse momento de pandemia, em que a gente autorizou o governo, seja estadual, municipal e federal, a fazer licitações sem fazer licitações não, fazer contratações sem todo o processo licitatório atual, e fazendo com que isso seja ainda mais importante, transparência e fiscalização por parte do governo. Sem dúvida, eu já pontuei diversas vezes que o estado de calamidade não pode descambar para um estado de irresponsabilidade. Infelizmente, o estado do Rio de Janeiro está, sim, sofrendo uma ação de grupos criminosos. A minha equipe está toda analisando contratos no estado de emergência. A gente já encontrou coisas bastante questionáveis, obviamente que por conta da minha equipe ser reduzida, a gente tem uma limitação de apuração de irregularidades, mas a gente desenhou um protocolo de investigação bastante objetivo e já foi suficiente para encontrar indícios de irregularidade. Então, em breve vai ter um relatório produzido pelo nosso gabinete pontuando esse tipo de irregularidades e acionando os órgãos que têm uma maior capacidade para verificar a ilegalidade, e essa provocação vai acontecer. Então a gente está trabalhando intensamente via home office, pelo videoconferência, mas o trabalho é gigantesco e tem muita coisa para ser apurada. E é sempre bom lembrar, né, que a liberdade é um exercício, a garantia da liberdade é um exercício diário. Ela demanda uma atenção diária e a gente não pode relaxar. Então a gente precisa sim ficar atento para que o Estado ele não consuma as liberdades individuais, o poder concentrado ele não interfira na vida das pessoas de uma forma perversa e que traga uma qualidade de vida muito pior do que a que a gente encontrava antes da eleição, né? Pois é. Bom, Alexandre, isso aí, bom trabalho aí no Rio de Janeiro, que a gente vai continuar trabalhando aqui também. E vamos torcer para que as coisas se acalmem, né? É muito difícil acreditar nisso nesse momento, mas a gente precisa ainda mais de união num momento de crise como essa. E obrigado pela participação de última hora aí. E vamos continuar atuando aí para um Brasil melhor. Um abração para você e um beijo aí na Gíria. Falou, meu querido. Beijo aí para vocês. Valeu. Falou, tchau, tchau. Um abraço aí, tchau, tchau. E a gente continua aqui na nossa live. Vou estar com novos convidados aqui chegando para falar sobre esse momento, né? E agora devo estar aqui com a presença do meu amigo, colega de bancada, Marcel Van Hatten. A Adriana também chegou aqui, mas o Marcel já estava na fila. Adriana, só espera um pouquinho. Se o Marcel não aparecer, que ele tinha falado que ia entrar agora, eu já te coloco aqui. Cadê o Marcel? Marcel? Bom, vamos começar aqui. Cadê? Marcel Van Hatten. Cadê o Marcel? Que falou que ia entrar. Se não, enquanto isso, pessoal, momento, quem está chegando agora, quem está vindo aqui, estamos falando sobre um momento importante para o Brasil, um momento triste, eu diria, em que a gente tem a saída do ministro Sérgio Moro, agora ex-ministro, né, acho que não se oficializou. Fico, por um lado, muito triste com a saída dele, mas, por outro lado, a gente percebe que tudo aquilo que ele sempre se preocupou, e agora estou aqui com a Adriana Ventura, minha amiga e colega de bancada, que não só atua no Novo e é parlamentar de São Paulo, mas ela é presidente da Frente Parlamentar Mista Ética de Combate à Corrupção, né? Então a Adriana, que tem um papel aí muito importante nessa atuação contra a corrupção, com certeza é uma das pessoas do Novo mais próximas aí ao ministro Sérgio Moro, e que com certeza tem alguma visão importante sobre esse momento com a saída do ministro Sérgio Moro. Adriana, obrigado por ter entrado aqui. Eu estou aparecendo já? Está aparecendo, tá ao vivo. Não, oi, tudo bem, gente? Que dia triste. É um dia triste. Eu acho que o Brasil está de luto. E não tem outra palavra para descrever. É lógico que a luta continua, é lógico que a gente vai juntar caquinho e vai seguir em frente,
Mas o fato é o seguinte, existe uma mensagem muito clara dada, né? Foram feitas acusações seríssimas que precisam ser investigadas, apuradas, e eu acho que a gente tem que aguardar um pouco, mas é muito grave o que está acontecendo. Nós estaremos aqui na luta, guardiões, lutando, apoiando, não tenham dúvida disso, porque aqui ninguém vai desistir. Mas hoje foi dada uma mensagem, né? Porque perder um pilar desse da forma como foi, porque ele tem todo o direito de trocar ministro, isso é uma prerrogativa dele, sim. Mas as acusações feitas, as falas foram muito fortes, muito sérias, e nós não seremos coniventes com isso. Então, eu acho que isso é bom que todos saibam que nós estamos atentos, a gente vai esperar o pronunciamento do presidente, mas o que foi falado ali é gravíssimo. Então, a mensagem, eu acho que tanto da bancada do Novo, que já se pronunciou, não é mesmo, Ganime? Como também a Frente Ética contra a Corrupção é clara. A luta vai continuar, muita coisa vai ser investigada, e se antes a gente estava vigilante, agora a gente tem que estar em dobro, tá bom? Exatamente. Essa mensagem, eu vou ceder lugar para o próximo. Você quer perguntar alguma coisa? Quero te perguntar, o Poit já está aqui também esperando para entrar, mas vou te fazer mais uma pergunta, Adriana, antes de passar para o Poit. Você que é presidente da Frente Parlamentar contra a Corrupção, né, a saída do Moro não representa só uma questão de dúvida ou colocar em xeque o presidente, né, e o governo do presidente Jair Bolsonaro quanto a esse tema, mas é também uma perda muito grande para o combate à corrupção. Ele que é uma referência. Inclusive, eu já falei isso para ele pessoalmente, mas eu entrei para a política por conta do Novo e por conta da Lava Jato. E o Moro sempre foi uma das referências da Lava Jato. Então, para mim, me entristece muito quando uma dessas referências não só sai do Ministério, que ele poderia ter saído também por outros motivos, mas sai pelo motivo que ele saiu. Então, sem falar só do Moro, sem falar só do presidente, como é que fica o combate à corrupção nesse momento em que a gente perde um dos pilares dessa pauta no Brasil? Eu acho que o que acontece hoje é que está todo mundo em choque, eu acho que está todo mundo arrasado. Eu não estou nem conseguindo concatenar uma coisa muito com a outra. E a questão é o que a gente faz a partir disso. Mas mesmo eu acho que ele foi muito generoso na fala dele, né? Porque apesar de tudo e de todas as coisas gravíssimas que foram faladas, ele colocou: eu sempre estarei à disposição do meu país. Então, para a gente que trabalha com esse tema e faz esse tema, assim, a gente fica embutido de um compromisso muito maior em seguir essa missão. Agora é aguardar e continuar na luta. Ganime, eu não tenho muito o que falar. Sinceramente, eu tô esperando algumas coisas acontecerem, eu estou esperando um contato ainda para poder esclarecer algumas coisas, mas o combate vai continuar. Mas está todo mundo em choque, está todo mundo consternado, está todo mundo desacreditando desse governo, está todo mundo assim, achando um absurdo colocar um país em xeque em nome de um clã, ou em nome de uma seita, ou em nome sei lá do que. Isso não vai acontecer. Tá bom, meus queridos? Obrigada, Ganime. Boa live. Obrigado, Adriana. Obrigadão. Muito obrigado pela participação. Um beijo. Vou chamar aqui o próximo convidado. Vamos ver quem é que está aqui com a gente agora. Dos meus colegas. Tem aqui Vinícius Poit, já está disponível aqui. Vamos adicionar o Vinícius. Vinícius está entrando aqui, ao vivo. Vinícius Poit. Fala, Garimeira. Obrigado aí pela presença. A gente está fazendo aqui um revezamento aqui com a bancada. O Marcel também aqui já está presente. Thiago Mitrô. Poit, você era no início do ano passado, talvez da bancada, junto com alguns outros nossos colegas, um dos que era mais próximos do governo. E você, de forma muito coerente, muito séria, tem mostrado cada vez mais o seu descontentamento com algumas atitudes. O Novo, que é um partido independente, a gente não briga com o governo à toa e nem defende o governo à toa, mas você é uma das pessoas que tem sido mais claras nos seus posicionamentos. Eu queria ver você agora, com essa saída do Sérgio Moro, como é que fica isso, o que você acha e quais são os nossos passos aqui para frente também, aí como vice-líder do Novo na Câmara. Paulo, obrigado pela palavra, parabéns pela iniciativa. Vou dar uma palavra rápida, eu sei que o Mitrô e o Marcel estão conectados também, mas, cara, o nosso apoio ao governo, desde o começo, e principalmente no primeiro ano,
foi um apoio às pautas, né? O Novo é um partido, gente, independente, com princípios e valores próprios. Se o governo colocou pautas econômicas, como a reforma da Previdência, como outros assuntos como PPP, pauta do saneamento básico, a gente vai apoiar porque a gente acredita na pauta. Não porque a gente é base do governo, nem porque a gente é apoiador do governo. E foi isso que a gente fez. E o Paulo sabe, todos os meus colegas sabem do meu esforço para construir bondes, Paulo, para construir diálogo, sempre para tentar baixar o clima, baixar a briga. Só que chegou no limite. Diálogo tem limite. A hora que isso fere nossos princípios e nossos valores, e aí eu falo de compromisso, aí eu falo de promessa de nova política, de não ter troca, de dar autonomia, de contratar ministros pela aptidão técnica, Paulo. Aí tem limite, cara. Hoje foi a gota d'água. A gente já vinha acompanhando uma certa interferência do presidente Bolsonaro no trabalho do Moro, no trabalho da PF, toda a confusão que deu com o ministro da Saúde. Algumas interferências de choque, inclusive com o Paulo Guedes, que Deus me livre se o Paulo Guedes sai também. Foi a gota d'água, Paulo. Foi a gota d'água. Para mim, inclusive, depois da declaração do Moro, que além do pedido de demissão foi uma denúncia muito séria, o presidente Bolsonaro tem que ser investigado. Tem que ser investigado. E se tiver feito alguma coisa errada, tem que pagar para isso. Se impeachment for pagar para isso, tem que sofrer. Ponto final. Acabou o diálogo com gente que faz coisa errada, com quem não representa o meu voto no segundo turno e nem o povo brasileiro de bem que está cansado da velha política. Aí você falou uma coisa importante, né? Não foi só o fato dele ter saído, foi o motivo, né? A motivação e as acusações que ele deixou ali muito claras sobre a saída dele. Eu acho que isso talvez seja o principal motivo da nossa consternação com essa situação, Perfeito. Né, Poit? É isso. Pessoal, olha, quem não viu, assista de novo o que o ministro, então ministro, né? O Sérgio Moro, brasileiro Sérgio Moro, falou. Os motivos da saída. Não foi só a demissão ou a troca do diretor-geral da Polícia Federal, não. Foram várias insistências de interferir nas decisões da PF, interesses políticos, interesses até pessoais, de saber detalhes de investigações, coisa que não pode. Foram interferências que vão totalmente contra os princípios e os valores que o povo brasileiro que votou no Bolsonaro acredita. Que o povo brasileiro que apoiou a Lava Jato e o combate à corrupção acredita. Bolsonaro quebrou um vínculo de confiança, quebrou um compromisso. Para mim, não tem mais condições. Só que para ser justo, como a gente sempre é, Paulo, tem que ser investigado. Foi descoberto. Tudo que o Moro falou tem prova, é motivo para, inclusive, sair da função dele. A gente tem que ir em frente. Chega de chorar o leite derramado agora. Hoje é um dia, eu entendo, de luto. Isso tem que ser respeitado, de desabafo. Mas é o dia de levantar a cabeça, seguir em frente e não deixar o Brasil retroceder. Nem que a gente tenha que dar 10 passos para trás, Paulo. Nem que a economia vá para o buraco agora um pouco mais. Mas nós vamos limpar esse país. Esse é o nosso compromisso de Partido Novo, Paulo. E você falou aí dois pontos importantes, eu acho, Poit, para concluir aqui a sua participação, chamar aqui o Mitrô e o Marcel, que eu acho que são muito importantes. Primeiro, a gente começou um processo de transformação do país lá atrás e a gente aceitou pagar por isso. Impeachment foi uma coisa dura, né, quando a Dilma saiu, mas a gente achava que era importante passar a mensagem e mostrar que a gente não estava aqui para aceitar qualquer coisa. E o segundo ponto, que você falou logo no início, a gente apoia a pauta. E isso vai continuar sendo. Mesmo que a gente coloque em xeque a credibilidade do presidente como presidente ou qualquer outra coisa daqui para frente, a gente vai continuar sempre que o governo apresentar coisas importantes, independente do momento, a gente vai continuar apoiando. O Novo vai continuar apoiando, porque isso é muito importante. E a questão, o último ponto eu falei duas, mas são três, a gente não vai também pedir um impeachment ou apoiar um impeachment somente baseado em acusações. A gente tem que ser coerente também e sempre ir atrás da verdade. Então isso também é uma coisa muito importante que norteia os nossos valores, né, Poit? Perfeito, Paulo. A gente vai continuar sendo independente, defendendo princípios e valores sérios e defendendo representantes políticos por propósito, por missão, que querem servir a sociedade sem se servir e sem ficar pensando sempre na próxima reeleição. Política é para quem quer representar o povo, para quem está lá com propósito, e não para quem está lá pensando no próprio umbigo e no próprio bolso, que é ainda pior.
Obrigado, viu, Paulo? Eu tenho muito Exatamente. orgulho de ter você como nosso líder na Câmara. Vamos junto, vamos levantar a cabeça e seguir em frente, focando na solução. Obrigado a você, Poit. Obrigado e vamos continuar trabalhando. Chamar aqui o próximo convidado. Gilson Valeu. também entrou aqui. Vamos ver se vai entrar o Marcel ou o Thiago primeiro. Obrigado, Poit. Ó, quem está chegando aqui agora, vamos trazer aqui o próximo. O Thiago está aqui na fila, Marcel também estava, mas acho que não está mais online, não. Estou vendo aqui, não estou achando o Marcel. Enquanto isso, vou chamar o Mitrô. Marcel está entrando e saindo, ele está sempre entrando quando eu estou com alguém, mas ele está aqui na fila desde o início, mas daqui a pouquinho ele entra aí com a gente. Enquanto isso, vamos ficar aqui com o Thiago Mitrô. Thiago, que talvez... Estamos vendo aqui a tela do computador do Thiago. Opa, agora sim. Estou vendo aqui o Thiago. Não vi que eu já tinha entrado, eu estava com o celular deitado aqui na mesa. Thiago, ó, Gilson vai entrar já já, hein? Você que talvez seja da bancada, a pessoa que há mais tempo vem criticando, né, o governo, em especial por causa da sua pauta de educação, em que eu acho que tem aí um ministro que seja unanimidade, né, no Brasil, mas no sentido oposto. E agora eu acho que a gente está no momento em que todo mundo coloca em questão, em xeque, a decisão aí não a decisão do Moro, mas as decisões do presidente Jair Bolsonaro, em especial aí com relação à questão da Polícia Federal, né, Thiago? Exato, Janine. Assim, minha crítica ao Bolsonaro vem muito antes dele ter colocado um completo inepto no Ministério da Educação. Eu, desde a campanha do segundo turno, não fiz campanha para o Bolsonaro. Eu, infelizmente, anulei meu voto no segundo turno, mas porque eu achava que escolher entre uma quadrilha, que era o PT, e alguém que, para mim, não era democrático, como o Bolsonaro já demonstrava, nenhum dos dois merecia ali o meu voto. Então, eu acabei me posicionando dessa forma no segundo turno, e desde o início da presidência do Bolsonaro eu tenho sido bastante crítico a isso. Algumas vezes ali confesso que tive esperança que ele pudesse ser uma pessoa diferente na presidência, mas acho que agora está muito claro que o espírito antidemocrático do Bolsonaro, que vem sendo reforçado por participações que ele teve em manifestações com pedidos antidemocráticos também, por mais que não tenha saído da boca dele isso publicamente, acho que está muito claro ali que o intuito dele realmente não é o benefício do país e o benefício da população brasileira. Interferir da forma como o ex-ministro Moro falou em investigações da Polícia Federal é coisa de alguém que está querendo se proteger de algo, né? Então, acho que as denúncias do ministro Moro são muito graves, precisam ser investigadas, e para investigar denúncias de crime de responsabilidade, a Constituição prevê um processo que se chama impeachment. O presidente da Câmara tem que aceitar uma denúncia. Eu acho que existe substância para essa denúncia agora, né? E aí é o papel da Câmara investigar para absolvê-lo ou não, né? Então, eu acho que o papel da Câmara agora é esse. Obviamente, estamos aí nas primeiras horas após a entrevista do Moro, temos que investigar mais a fundo se é esse o caminho, mas pelos elementos que eu tenho até agora é o que eu acredito que tenha que ser feito. O Thiago, que falou aqui desde o início, eu votei no Bolsonaro no segundo turno. Isso me faz até mais incomodado com a situação atual, mas eu realmente não votei nele por acreditar no Bolsonaro, mas sim por achar que a outro lado era pior do que o Bolsonaro, e vi ali talvez uma possibilidade de evolução, até pela presença na época do Paulo Guedes. O Moro ainda não era parte da equipe do Bolsonaro, pelo menos no princípio econômico a gente estaria bem representado. E até nesse ponto a gente tem visto cada vez mais uma perda de força, né, dos princípios liberais do Paulo Guedes, inclusive aí com esse plano aí pró-Brasil, pró-Brasil, não sei como é que fala, que a Casa Civil, se não me engano, apresentou, que inclusive chamaram o Bolsonaro de liberal demais, né? E aí eu fico me perguntando, se o Bolsonaro foi eleito, Paulo Guedes, desculpa, Paulo Guedes liberal demais. E aí se o Bolsonaro foi eleito com o Paulo Guedes dizendo que seria liberal na economia, né, não dá para chamar o Paulo Guedes de liberal demais. Eu acho que a gente está começando, não só a saída do Mandetta já foi um primeiro indício, né, por mais que tenhamos críticas que possamos fazer à atuação dele, mas eu acho que a saída dele foi muito mais por um confronto direto ao Bolsonaro.
a saída do Moro agora para uma intervenção absurda da Polícia Federal, e tem ainda a questão do próprio Paulo Guedes, que você vê que ele está perdendo força até junto aos outros ministérios, né? Exatamente, né? Então, acho que agora temos que debruçar sobre isso. Precisamos dar uma resposta forte em relação a essas graves denúncias que aconteceram. Tenho certeza que a bancada do Novo não vai se abster dessa discussão e vai liderar esse processo importante de investigar as graves denúncias que o ex-ministro Sérgio Moro fez hoje. É isso aí. Thiago, obrigado aí pela participação e vamos trabalhar aí por um Brasil melhor juntos aí e continuar fiscalizando, como você falou, e ver o que a gente precisa fazer nesse momento aí complexo para o Brasil. Isso aí, seguimos firmes. Valeu, rapaz. Até mais. Um abraço. Obrigado. Ó, a gente continua aqui na live, a gente vai chamar agora, vamos ver aqui quem está aqui, se é o Gilson, o Marcel, quem está aqui na fila, o Gilson, o Marcel está aqui, vamos chamar o Marcel, que estava desde o início tentando entrar, acho que quando eu estava com o Alexandre Freitas, chamei aqui o Marcel, vamos ver se ele entra, guardando ele aceitar. Pessoal, hoje um dia, para quem está entrando agora, um dia muito triste para combate à corrupção no Brasil, um dia triste para a democracia. Já te chamei, Marcel. Marcel está aí, está aguardando você aceitar. O Gilson também. Depois do Marcel vem o Gilson Marcos. Eu vi o Alexis entrando, não sei se ele ainda continua aqui com a gente, mas se ele tiver, a gente encerra com o Alexis. Eu estou esperando aqui o Marcel. Mas enquanto isso, né, quem não acompanhou a fala do ministro, agora ex-ministro, Sérgio Moro, né, uma saída muito difícil. A Júlia Luci também está aqui, nossa deputada distrital aqui no Distrito Federal. Quem não acompanhou a fala do ministro Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro se demitiu, né, falou que iria renunciar ao cargo de ministro e apresentou todas as suas razões, né, e principalmente aí uma intervenção muito direta na direção da Polícia Federal, em especial dizendo, e aí estamos aqui já com o Marcel Van Hatten, só para concluir aqui, dizendo não só que o presidente da República gostaria de interferir na indicação do ministro, mas principalmente dizendo que ele queria alguém, né, do ministro não, do diretor da Polícia Federal, mas dizendo também que ele queria alguém que ele pudesse ter contato direto, né, que ele pudesse ter informações da Polícia Federal, algo para mim que é muito grave. Né? Vamos ouvir aqui o Marcel, que também acompanhou ao vivo essa fala, e queria ouvir aqui sua opinião sobre esse momento, Marcel. Muito, muito triste, Paulo, nosso líder, que está nos conduzindo nessas águas turbulentas da pandemia. Tá até tarde da noite fazer um relato aqui sobre a atuação do Paulo Ganimi aqui em Brasília. Não arredou pé daqui desde o início da crise da pandemia, fica até tarde da noite lá no plenário. A gente já está tendo que cuidar de uma crise na área da saúde, outra crise na área econômica, ajudando, estou pelo menos tentando ajudar todo mundo que precisa nesse momento grave. E aí a gente vem uma crise política de dimensões ainda maiores do que essas duas. É algo inacreditável, devastador, Paulo. E por outro lado, nós precisamos exercitar aquilo que a gente sempre procurou manter, que é a nossa lucidez, a nossa serenidade, né? A bancada do Novo tem essa característica desde o primeiro dia de mandato, de avaliar bem o cenário, de receber denúncias como essa da forma mais grave possível. Todos nós, deputados, já dissemos que precisam ser imediatamente averiguadas essas denúncias, mas, ao mesmo tempo, também ter a serenidade de dizer que o primeiro que precisa vir a público esclarecer é o próprio presidente da República, né, Paulo? Verdade. O presidente da República... A fala do Sérgio Moro foi uma fala muito serena, né, muito tranquila, como ele sempre é, mas com com fatos muito sérios e muito graves, né, trazendo, sem sensacionalismo nenhum, trazendo de forma muito ponderada o que foi a motivação dele para a saída, para pedido de renúncia, né, do cargo de ministro da Justiça e de Segurança Pública. Então, acho que a fala do ministro Sérgio Moro coloca aí a necessidade do presidente da República se pronunciar, não só para esclarecer tudo isso que foi falado, mas até mesmo também já para indicar um futuro ministro e para dizer, passar um pouco de tranquilidade para a população, porque você falou muito bem, a gente já passa por uma crise de saúde pública mundial, uma crise econômica mundial, só que uma crise política desnecessária e completamente inoportuna, né?
crise política, na verdade, que sempre é inoportuna, ainda mais quando ela é causada por falta de serenidade na condução das coisas, mas mais ainda quando acontece isso. Isso foi, inclusive, falado no início da fala do ministro Sérgio Moro, quando ele falou: eu não gostaria de convocar essa coletiva e ter que anunciar isso nesse momento de pandemia. Então, imagino até que talvez ele tenha protelado a sua decisão, mesmo que os fatos tenham se agravado na última semana, pelo momento que a gente vivia. Então, inclusive, com respeito ao Brasil e aos brasileiros que já estão sofrendo tanto com esse momento de crise devido à pandemia do coronavírus. Olha, Paulo, o ministro Moura é um exemplo de compromisso com o Brasil, tá? Porque ele lá atrás já podia ter saído do governo quando, pela primeira vez, um acordo tinha sido descumprido. O próprio presidente, aliás, não foi nem acordo, ele falou isso, o próprio presidente ofereceu o COAF ficar com ele. Retirou, mandou para a economia, não quer dizer que piorou a questão da investigação, mas tinha sido um compromisso, o presidente foi unilateralmente rompido, e que naquela época já também não houve esforço para mantê-lo. Aqui, quando a gente trabalha, eu falo esforço na articulação política na Câmara dos Deputados para que ficasse nas mãos do ministro Sérgio Moro. E eu só vou falar os fatos mais marcantes. O segundo foi o juiz de garantias, que não estava previsto, no pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, foi colocado pelo pessoal do Centrão no projeto, e pela esquerda, pelo Marcelo Freixo, que era o relator do projeto, e quando chegou no plenário, nós votamos a favor do pacote anticrime e os senadores também com compromisso de veto do juiz de garantia, e ele foi sancionado pelo presidente da República no dia 24 de dezembro, às 10 horas da noite. Esses dois fatos sozinhos já eram suficientes para o ministro poder pedir a demissão, não fosse o compromisso dele com o Brasil e com o combate à corrupção. E todos nós também, da mesma forma, sempre fomos independentes, apoiamos as pautas do governo que são positivas, mas nunca nos omitimos, como foi no caso do COAF, como foi no caso do juiz de garantias, quando todos nós, deputados do Novo, nos pronunciamos a respeito. E chegou um momento em que o ministro disse: daqui não dá para passar, mesmo em período de pandemia. E é muito triste, né? No período de pandemia, com a economia também indo mal, como eu disse, tem uma crise política maior do que isso. Mas, às vezes, não há como seguir adiante. E eu entendo que a decisão do ministro Sérgio Moro, em homenagem ao Estado de Direito no Brasil, foi muito acertada. Agora, o presidente da República vai precisar se pronunciar. E mais do que isso, aliás, e além disso, não mais do que isso, mas além disso, vai ter que evitar a saída de outro ministro, Paulo. Porque o ministro Paulo Guedes, o que está sendo feito com ele durante essa última semana, um processo de fritura pública, em que ele não comanda, ou parece não querem mais deixar ele comandar, uma parte importante da recuperação econômica no Brasil que está sendo proposta pelo governo federal, talvez porque ele discorde disso, não sei, é muito grave também. Então nós precisamos, nesse momento, exercer a lucidez, a serenidade e buscar uma saída para o nosso país. O Marcel tocou aí num ponto importante sobre o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, porque recentemente foi anunciado um plano, né, pela Casa Civil, um plano que eles chamaram, acho que de Pro Brasil, falando sobre um programa de desenvolvimento de geração de emprego através de investimento público. E o ministro Paulo Guedes, que deveria tocar essa pauta, não foi convidado, até porque eu acho que ele seria contrário, como nós somos contrários a qualquer programa desenvolvimentista com o objetivo só de gerar emprego. Claro que se for um programa de investimento em infraestrutura e tudo mais, faria sentido, mas também com investimento privado, com licitação, com privatização e até mesmo com parceria público-privada. E não foi o caso, inclusive foi falado que o Paulo Guedes não participou porque ele era liberal demais, sendo que o presidente Sérgio Moro foi eleito com um discurso liberal demais e com o Paulo Guedes como seu ministro desde o primeiro momento. Presidente Bolsonaro, né? Presidente Bolsonaro, você falou presidente Sérgio Moro. O presidente, já estou quase que antevendo o futuro, será? Não, estou brincando. O presidente Bolsonaro, aqui que eu quis dizer, misturei os nomes, mas exatamente, isso é muito ruim, né? E a gente está vendo cada vez mais frequente os ministros, principalmente os ministros mais técnicos, os ministros qualificados, sendo colocados em xeque por uma questão política, né, trazida aí pelo presidente Jair Bolsonaro, o que faz com que a gente tenha cada vez mais dificuldade, né? Marcelo Novo, como você falou, o Poit falou, todos nós falamos, é um partido independente,
mas que sempre apoiou de forma técnica o governo quando o governo acerta e criticou quando o governo erra. Só que agora está ficando cada vez mais difícil apoiar o governo quando ele acerta, porque ele está cometendo muitos erros nos últimos tempos, né? E a Paty Frazão aqui, ela fala, faz um comentário, quero aproveitar esse comentário dela, dizendo que está todo mundo malhando o presidente. Parece que esquecem tudo que ele fez. Paty, sinceramente, isso não é verdade. A gente tem o reconhecimento público feito por diversas vezes de muitas coisas boas que aconteceram já nesse governo. Claro. Agora, quando os brasileiros foram às ruas, já desde ali 2013, depois de 2014, com o início da Operação Lava Jato, foram às ruas principalmente para gritar viva Sérgio Moro, combate à corrupção, Operação Lava Jato. A candidatura do presidente Bolsonaro veio depois. E, aliás, ele, quando assume a presidência da República, um pouco antes disso, quando convida o ministro Sérgio Moro, ele acerta e ele traz para dentro do governo todos os méritos, não só do ministro Sérgio Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, mas de todos os que ajudaram a combater a corrupção. E quando o ministro Sérgio Moro fala hoje numa coletiva, com a credibilidade que ele tem, ele construiu, por ter colocado tanto corrupto na cadeia, a começar pelo ex-presidente Lula da Silva. Quando ele compara Bolsonaro a Lula e Dilma, e diz, imagina se Lula e Dilma tivessem acesso aos relatórios da Polícia Federal que o Bolsonaro está dizendo que quer ter acesso. Quando o Sérgio Moro diz isso, não tem como não dizer de forma bem dura que isso é inaceitável e que o presidente tem todo o direito de defesa de dizer eu não fiz isso e nós de averiguarmos, independentemente do que o presidente disse, se é verdade aquilo que disse o ministro Sérgio Moro. Então não dá para tergiversar com o combate à corrupção, não dá para tergiversar com o combate à violência. E nós estamos aqui para dizer isso, até porque nós também não nos movemos simplesmente pelos aplausos ou pelas vaias que vêm muitas vezes das redes sociais, de alguns que querem cegamente seguir alguém que seja considerado salvador da pátria, independentemente se é o presidente Bolsonaro, se é algum deputado, se é algum líder em qualquer hora. Não, a gente quer seguir princípios e valores. E é isso que o Novo sempre defendeu, continua defendendo e não vai parar de defender. E até o próprio Moro, né, Marcelo? A gente também não vê como um salvador da pátria. Ele é um cara que a gente respeita, tem muito apreço pelo que ele fez, né? E até, inclusive, eu acho que o meu apreço por ele ganhou ainda mais reforço com a decisão dele de sair, mas o ponto mais grave dessa saída dele não é a saída dele. Se ele estivesse saindo porque ele iria assumir outro papel, porque ele estava preferindo dar destaque para outra questão na vida pessoal dele, ou por qualquer outro motivo, não seria tão grave a saída dele. Eu acho que a saída dele ela se torna ainda mais grave pela motivação, né, pelo ponto que ele colocou ali na entrevista, de que ele está saindo por uma interferência do presidente da República na atuação da Polícia Federal e do Ministério da Justiça no combate à corrupção. Isso que é o mais grave, né? Muito mais do que a própria figura do Moro, né? Apesar de a gente ter todo o respeito e carinho pelo Moro, mas o mais grave dessa situação toda não é a saída do Moro, mas sim tudo que ele falou na entrevista e tudo que representa e por que ele está saindo. A Paty Frazão mandou aqui um comentário dizendo que a gente está certo aí. Então, beleza, Paty, foi boa a reflexão. Porque isso, às vezes, parece realmente, porque está todo mundo indignado nesse momento com as falas que vieram do ministro Sérgio Moro, que são muito graves. Mas é claro que há coisas boas que acontecendo aqui para trás, reformas da Previdência, outras propostas que foram feitas. Agora, sinceramente, não dá para tergiversar com o combate à corrupção. E aí, se realmente for verdade tudo que foi dito, e, de novo, Paulo está certíssimo, nós não transformamos o Sérgio Moro numa instituição. Ele é uma pessoa, ele pode errar, ele pode, inclusive, ter se equivocado. Existe o benefício da dúvida sempre. Agora, a credibilidade construída pela pessoa chamada Sérgio Moro ao longo de todos esses anos de combate à corrupção é, inabalável, é quase inabalável. Inabalável seria dizer que é ilimitada. Não é, mas é muito grande. E, por isso, toda a atenção do Brasil a esse tema agora, Paulo. Exatamente. Marcelo, agradecer aqui sua presença, todo mundo que está assistindo a gente. Vou chamar agora nosso amigo, colega de bancada, Gilson Marques, para participar aqui e ver se ainda conseguimos também, depois do Gilson, o Alexis, para participar, se a gente cobre. Ah, falta o Lucas, que não entrou aqui.
né? O Lucas, que acabou não entrando ainda, quem sabe a gente consegue nesses minutinhos finais que faltam falar com toda a bancada, mas bancada muito bem representada pelos meus colegas, nosso vice-líder aqui, líder no ano passado, agora me ajudando aqui na liderança, nesse trabalho árduo aí que é substituir o Marcel, mas principalmente de conduzir aqui a bancada do Novo. Obrigado, Marcel, pela participação. Imagina. E vamos continuar trabalhando aí também. Isso. Vai lá, você está de parabéns, Paulo. Um abraço a Obrigado. todo mundo que está aí também Um abraço. acompanhando a live. Valeu. Vamos agora ouvir o Gilson Marques, que está aqui com a gente. Cadê o Gilson? Gilson. Vamos ver aqui se eu acho o Gilson. Ih, será que ele foi embora? Não, está aqui. Opa, estou adicionando aqui o Gilson Marques. Hoje um dia muito triste aí para combate à corrupção. E o Gilson, que é um cara que entende muito desses temas ligados à questão de, não só de combate à corrupção, mas temas jurídicos, né? O Gilson, que é o nosso membro da CCJ, né? Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, e tem um papel fundamental nesses temas, inclusive é nosso membro titular da comissão especial que trata um tema muito ligado a isso, que é a prisão em segunda instância, né, Gil? É isso aí, Paulo. Obrigado pelo convite aí. É muito legal esse bate-papo. E eu ouvi os meus colegas aí conversando e eu queria resgatar um pouquinho aí da história porque faz a gente refletir um pouco, né, Paulo? O meu voto para o segundo turno foi para o Bolsonaro, sem dúvida. Um voto aí contra o marxismo, contra a ideologia de esquerda e principalmente contra a corrupção. Ninguém aguentava mais o Estado, uma gangue saqueando o país. E aí, quando assumiu, convidou o Sérgio Moro, conversando agora sobre isso, foi o ápice, assim, um trabalho fantástico. Então, realmente, hoje é um dia muito, muito triste, porque muitas críticas vieram, mas nenhuma delas dizendo tal atitude específica do ministro Sérgio Moro foi ruim. Se for ver o percentual de decréscimo de número de homicídios, por exemplo, é sensacional. Então, o resultado aí que agora está comprometido. E essa coisa de história é ruim porque a gente é muito cobrado, né, Paulo? Eu sempre digo que parece que tem um cavalo em cada membro. E as pessoas cobram agora, quando o Bolsonaro teve a briga aí com o Rodrigo Maia, as pessoas cobravam de mim assim, eu aposto de você também. Fora Maia, não vai apoiar o Maia porque fica com o Bolsonaro e tal. Então é muito ruim, parece que tem que ter lado de alguém. E não é verdade, porque nós tivemos o nosso candidato. Nosso candidato foi o Marcel Van Hatten. Eu votei no Marcel, fiz campanha para o Marcel. Rodrigo Maia foi o candidato do Bolsonaro. Então, é muito ruim quando o discurso é diferente da prática. Não vai ter toma lá da cá. O número de emendas que foi negociado na Câmara é enorme. Agora tem noticiário sobre negociação de cargos pelo Centrão. Lamentável. E agora dizer que é a favor da corrupção, mas bota em xeque aí o cargo, talvez um dos ministros, aliás, um dos ministros mais importantes do Brasil. Então, realmente, a gente tem que ajudar e ver como fazer para remendar os trapos aí e tentar botar a bola para frente, porque do jeito que está, daqui para frente, só para trás, Ganime. É isso que você falou aí, é muito importante, né? Quem não acompanhou, o nosso candidato que o Gilson falou, Marcel Van Hatten, para presidente da Câmara, a gente teve o João Amoedo como candidato a presidente da República, tivemos vários candidatos a governador, né? Elegemos o Zema, então o Novo sempre apresentou uma alternativa. Agora, quando não tem alternativa, no caso do segundo turno, que foi para presidente da República, eu, como o Gilson, votamos pelo Bolsonaro, até porque não só ele defendia algo que a gente acreditava do ponto de vista econômico, e também ele dizia que seria um enfrentamento ao combate à corrupção. Mas a gente achava que teria uma opção melhor ainda, que seria, no caso, o João Amoedo, que infelizmente não foi para o segundo turno, né? Assim como o Marcel para presidente da Câmara. Então o Novo não é isentão, né? A gente sempre se posiciona, coloca aí nossa posição. Inclusive, todo esse momento aí de nossa atuação no parlamento, né, Gilson? A gente se colocou sempre de forma muito clara nosso posicionamento. Quando era algo favorável ao governo, que era bom, a gente se posicionava, e quando era contrário, a gente se posicionava da mesma forma. Nunca a gente ficou no meio do caminho, muito, muito pelo contrário. Agora, Gilson, nessa questão do combate à corrupção, a gente está vendo aí a saída do Sérgio Moro,
e a gente fica na dúvida do que vai ser daqui para frente para o Brasil, nesse momento, se a gente vai continuar com uma atuação do Executivo, né? No Legislativo, o novo vai continuar atuando. Isso não muda em nada a nossa atuação no combate à corrupção, mas agora com relação ao Executivo. Qual é a sua expectativa com relação a isso? Eu até vi um comentário ali que o Moro não conseguiu aprovar quase nada. Realmente existe uma dificuldade de aprovar grandes reformas. Mas tem uma reforma do CPP que está em trâmite. O projeto anticrime ele foi aprovado, apesar de estar remendado. Nós temos aí a PEC 199, que trata não só da prisão de segunda instância, mas toda uma reformulação dos recursos de segunda instância, aliás, de terceira instância. Então, tivemos várias evoluções e que não necessariamente precisam de lei também. A maior parte é de administrativo, de campo, tanto que a taxa de diminuição de homicídios que eu comentei, por exemplo, não é em virtude só da legislação, e sim através de um sistema carcerário bom, de um sistema policial um pouquinho mais agressivo e não tão passivo. Então, essa forma de atuação ela é importante. Daqui em diante, nós precisamos ter uma atitude um pouco maior de cobrança de atuação do Executivo. Mas no Legislativo, nós não vamos mudar nada. Vamos continuar com afinco, endurecendo a lei penal. Estamos sabendo de que a segurança é um dos pilares do Estado e, independente de quem esteja lá, a gente vai aplaudir quando for uma ideia boa e criticar quando for uma ideia. De nós do Partido Novo. Tá aí, Paulo? Wilson, uma pergunta aqui para finalizar, nosso tempo está quase acabando aqui da live. Acabou que o Alexis entrou, mas saiu, não estou achando ele aqui para ver se ele quer participar desses minutinhos finais. Então, eu vou encerrar com você mesmo, Gilson. Depois eu até faço uma outra com o Alexis. Juridicamente, você que é nosso advogado da bancada, né, o cara que sabe tudo aí sobre essa parte constitucional, o pessoal está cobrando aqui posição sobre impeachment. Não estou nem pedindo a sua opinião se precisa ou não de impeachment, se é o momento ou não da gente ir atrás do impeachment. Mas, juridicamente, você acha que tem espaço para essas manifestações pró-impeachment que estão se colocando? Inclusive, alguns partidos já deram entrada, não só hoje, mas alguns até anteriormente. Pessoal, deve chover pedidos de impeachment agora. O meu posicionamento, porque o direito ele não é matemático, é de que não é possível o impeachment somente com presunções. Não é possível o impeachment sem ter uma materialidade, algo muito forte. Então, é claro, se acaso ficar comprovado que as acusações que o Moro fez, entre outras coisas, se confirme, é óbvio que o procedimento de impeachment vai se fazer necessário. No entanto, agora é muito precoce, é muito recente, são somente alegações. É claro que essas alegações são advindas de alguém que tem muita credibilidade, que esteve ali desde o início do mandato, colado com o próprio presidente da República. Mas, ainda assim, para retirar o mandato de um presidente que foi eleito por toda a população, ainda nesse momento é muito frágil. E pior, acho que isso, nesse momento, é capaz de prejudicar ainda mais a economia, uma crise política muito forte no Brasil. É óbvio que, se for comprovado, não vai ter alternativa. Então, não dá para dizer se é possível ou não um impeachment agora. O que as pessoas precisam entender é que o judiciário ele é inerte. O que significa? Qualquer um pode protocolar qualquer coisa. Se vai ganhar, é uma coisa totalmente diferente. Então, como nós, o Novo, temos cuidado com isso, temos que apurar muito bem os fatos, e é essa a nossa exigência, Paulo, que os fatos sejam apurados. Entendi. Gilson, obrigado pela participação. A live vai cair daqui a alguns segundos. Pessoal que assistiu a gente aqui, quase toda a bancada do Novo participou aqui. A gente falou sobre como também a motivação dele nesse momento de Brasil. Então, a gente vai continuar aqui falando ao longo do dia sobre esse tema e esperamos o pronunciamento do presidente da República, né? Porque ele tem direito, sim, de se
posicionar, se defender e apresentar a visão deles sobre os fatos. Então, obrigado a todos que assistiram e continuem acompanhando a gente aqui ao longo do dia, não só a minha página, mas também de todo mundo do Novo, inclusive do Gilson que está aqui com a gente. Um abração, obrigado mais uma vez, Gilson.